Chamado para o preparo. Com a aproximação do grande dia, a palavra de Deus conclama seu povo a se voltar para ele com arrependimento. O dia, o dia do Senhor está chegando, está próximo. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciãos, reúnam as crianças, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependei-se e não envia a desgraça. A fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus, uma grande obra de reforma deveria ser feita. Em sua misericórdia, o Senhor estava prestes a enviar uma mensagem para despertar aqueles que afirmavam ser o seu povo, conduzi-lo a se preparar para a vinda de Jesus. Encontramos essa advertência em Apocalipse 14. Ali uma mensagem em três partes é representada sendo proclamada por seres celestiais e seguida imediatamente pela vinda do Filho do Homem para colher a safra da terra. Um profeta viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-o. No pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem faz parte do Evangelho eterno. Deus confiou a nós a obra de pregação. Santos anjos direcionam, mas são os servos de Cristo na terra que fazem o trabalho de proclamar o Evangelho, homens e mulheres fiéis, obedientes aos impulsos do Espírito de Deus e aos ensinos de Sua palavra, deveriam anunciar essa advertência. Eles são os que buscam o conhecimento de Deus, considerando a sabedoria divina mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Uma mensagem dada por homens humildes. Se os teólogos eruditos fossem guardas fiéis que buscam a Escritura com diligência e oração, eles teriam percebido a chegada do tempo, as profecias teriam revelado a eles os acontecimentos prestes a ocorrer. Em vez disso, porém, foram pessoas humildes que deram a mensagem. Aqueles que negligenciam buscar a luz quando ela está a seu alcance são deixados na escuridão. Mas o Salvador diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus envia uma estrela de brilho celeste para essa pessoa a fim de guiá-la em toda a verdade. Na época da primeira vinda de Cristo, os sacerdotes e escribas da cidade santa poderiam ter reconhecido os sinais dos tempos e anunciado a vinda do Messias prometido. Mequias identificou sua cidade natal e Daniel apontou para o tempo a sua chegada. Os líderes judeus não tinham desculpas válidas para não saber. Sua ignorância era resultado de negligência pecaminosa. Com o mais profundo interesse, os anciões de Israel deveriam estar estudando o local, o tempo e as circunstâncias do maior acontecimento da história do mundo, a chegada do Filho de Deus. As pessoas deveriam estar vigiando para que pudessem receber o Redentor do mundo. Contudo, em Belém, dois viajantes exaustos de Nazaré andaram toda a extensão da estreita rua até a extremidade leste da cidade,
sem encontrar refúgio para passar a noite. Nenhuma porta se abriu para recebê-los. Em um rústico estábulo preparado para o gado, eles finalmente encontraram abrigo e ali nasceu o Salvador do mundo. Deus designou anjos para levar as alegres novas àqueles que já estavam prontos para recebê-las e que as contariam com alegria aos outros. Cristo havia descido para assumir a natureza humana a fim de suportar a agonia infinita enquanto se fazia oferta pelo pecado. No entanto, os anjos queriam que o Filho do Altíssimo, mesmo em sua humilhação, aparecesse perante o mundo com dignidade e glória compatíveis com o seu caráter. Os poderosos da terra se reuniram na capital de Israel para saudar sua chegada. Anjos o apresentariam para aqueles que estivessem aguardando sua chegada. Um anjo visitou a terra a fim de ver quem estava preparado para dar as boas-vindas a Jesus, mas não ouviu voz de louvor agradecendo porque o tempo da vinda do Messias havia chegado. O anjo pairou sobre a cidade escolhida e sobre o templo onde a presença de Deus aparecerá por eras, mas até ali encontrou a mesma indiferença. Com pompa e orgulho, os sacerdotes ofereciam sacrifícios maculados. Com voz alta, os fariseus falavam com o povo ou faziam orações orgulhosas nas esquinas das ruas. Reis, filósofos e rabinos, todos desconheciam o maravilhoso fato de que o Redentor estava prestes a aparecer. Pasmo, o anjo mensageiro estava prestes a voltar para o céu com a vergonhosa notícia quando descobriu um grupo de pastores cuidando do rebanho. Enquanto olhavam para o céu estrelado, pensavam na profecia do Messias por vir e ansiavam pela chegada do Redentor do mundo. Ali estava um grupo preparado para receber a mensagem celestial. De repente, a glória celestial inundou toda a planície, revelando uma companhia imensurável de anjos. Então, como se a alegria fosse grande demais para apenas um mensageiro trazer do céu, muitas vozes se uniram em um hino que um dia todas as nações dos salvos cantaram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Que lição há nessa maravilhosa história de Belém? Como repreende nossas descrenças, nosso orgulho e nossa autossuficiência. Como nos ensina a vigiar para que também não falhemos em reconhecer os sinais dos tempos e perder da mesma maneira nossa hora de oportunidade. Não foi somente em meio aos humildes pastores que os anjos encontraram pessoas aguardando a chegada do Messias. Em terras pagãs também havia aqueles que o buscavam, homens ricos, nobres e sábios, os filósofos do Oriente. Nas escrituras hebraicas haviam aprendido sobre a estrela que se levantaria de Jacó. Aguardaram com expectativa a chegada daquele que seria não só a consolação de Israel, mas também luz para a revelação aos gentios e luz para a salvação até os confins da terra. A estrela enviada pelo céu guiou os estranhos gentios até o local de nascimento do recém-nascido rei. E aos que o aguardam ansiosamente que Cristo aparecerá segundo vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação. Assim como aconteceu com a notícia do nascimento do Salvador, Deus não confiou a mensagem do segundo advento aos líderes religiosos do povo. Eles recusaram a luz do céu e por isso não fizeram parte do grupo que o apóstolo Paulo descreveu. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.
Os líderes religiosos da noite, os líderes religiosos deveriam ter sido os primeiros a receber a notícia da chegada do Salvador, os primeiros a anunciar que ele estava próximo. No entanto, estavam descuidados e desatentos e o povo adormecido em seus pecados. Jesus viu sua igreja como uma figueira estéril, coberta com uma capa de folhas, porém sem nenhum fruto precioso. Faltava-lhe o espírito de verdadeira humildade, penitência e fé. Em seu lugar havia orgulho, formas religiosas, egoísmo e opressão. Uma igreja apostada fecha os olhos aos sinais dos tempos, deixa Deus e separa-se de seu amor por haver se recusado a aceitar as condições, as promessas divinas não se cumpriram nela. Muitos os que diziam ser seguidores de Cristo se negaram a aceitar a luz do céu, assim como os judeus de tanto tempo atrás. Não reconheceram o tempo de oportunidade. O Senhor passou por eles e revelou sua verdade. Aquele que, assim como os pastores de Belém e os magos do Oriente, seguiam toda a luz que haviam recebido.